Mais uma vez, bom dia. Agora vamos para o estudo, do livro de Atos. Eu peço que os irmãos, por favor, abram em Atos capítulo 2. O objetivo dessa manhã é estudarmos os versículos de 31 a 36, tá? Mas eu vou ler o discurso de Paulo inteiro. Ele está no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 14. Então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 14. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quero parar aqui, bem rápido. O objetivo é de 31 a 36, porque nós já falamos até o verso 30. Porém, esta parte é super importante para o dia de hoje. A Bíblia está falando sobre Cristo, aqui o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, como um apóstolo, o que ele faz? Ele expressa algo que está no Velho Testamento. Aqui, como nós já falamos, ele vai falar sobre Salmo 16, versos de 8 a 11. Então, essa é uma das funções do apóstolo. E eu quero dizer aos irmãos, a gente não vai voltar lá no Salmo 16, mas é o seguinte, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui não é resultado de uma exegese. Então vamos só lembrar o que é isso, né? Exegese é quando a gente interpreta um texto. O apóstolo Pedro não está fazendo isso. Ele não está interpretando o Salmo 16 e trazendo o significado para nós. Aquilo é resultado de uma tipologia. Davi, no Salmo 16, é um tipo de Cristo. Me diga mais um personagem bíblico que é também um tipo de Cristo. Falaram. José. Certo? Também. Então, a gente enxerga isso. E o que o apóstolo Pedro faz? Ele vem a partir de agora e diz, porque dele quem? Cristo. Agora, olha só a pergunta que eu vou fazer para os irmãos, não precisa responder. É retórica. Quando Davi falou o que falou no Salmo 16, ele pensava no Messias? Entendeu? É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. O que estava na cabeça de Davi, a gente não sabe. Porém, ele é chamado de profeta nesse texto, daqui a pouco a gente vai ler. Então, é uma profecia sobre o Messias, e ele foi usado por Deus para fazer isso. Se foi intencional ou não,
aí o que estava na cabeça de Davi, a gente não tem condições de falar. E daí você pode ter uma opinião. Aí eu tenho a minha opinião. Você pode ter a sua. E a gente vai chegar em alguma conclusão quando? Nunca. Porém, se você pensar, aquilo é uma profecia, se é uma profecia de duplo cumprimento, na própria vida de Davi, não se esqueça disso, e na ressurreição do Messias. Porque agora, o apóstolo, ele vai expressar aquilo que Davi falou na figura de Cristo. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, preste atenção, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Davi, quando ele escreve uma coisa como essa, está falando dele ou do Messias? Vamos continuar. Pois não deixará a minha alma no inferno. Quando Davi fala isso, fala dele ou do Messias? Está vendo? Nós temos que tomar decisões como intérpretes da Bíblia. É isso que nós fazemos aqui domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, sexta-feira pela manhã. É isso que nós vamos fazer nas nossas salas. Eu estarei com os candidatos a batismo hoje. Aí o irmão Alexandre está por aqui, está ali, vai ficar com os homens. Quem vai dar aula para as mulheres hoje? A irmã Josi. Quem vai dar aula para os jovens? Thierry. Quem vai dar aula para os adolescentes? Ninguém. Ah, você? Então, joia. Kaique. O que nós vamos fazer? Interpretar a Bíblia. E você que está começando a fazer isso, dar aula e pregar, por favor, interprete a Bíblia, não invente coisas. Tem que tomar mais cuidado com esse povo, né? Meu Deus. Deixa eu ver. Aqui dá. Aqui dá. No meio. Vem no meio da irmãos. Eu dou até umas ideias de colocar um suporte aqui assim. Aí vai ficar feio de novo. Os irmãos não gostam, tá bom. Então você tem que olhar para a Bíblia e fazer isso. Só na igreja? Não. Amanhã nós vamos ler um texto bíblico na nossa casa, porque é uma das nossas responsabilidades diárias, ler a Bíblia. Sabe o que você vai fazer? Você vai interpretar a Bíblia. Você pode fazer o que o apóstolo Pedro faz? Não, você não pode. O apóstolo podia fazer isso. Então, como resultado de uma tipologia, ele fala, é sobre o Messias que Davi está falando. Eu vou dar minha opinião, tá? Você que se vire aí, que ficar bravo comigo. E falando sobre ele mesmo. Tudo bem? Falando sobre ele mesmo, porque é o que estava acontecendo na vida dele. Então, vamos lá. Eu parei no 27? Ah, isso. Então, 28. Vou falar o 27 também, para a gente lembrar do Messias. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os meus caminhos, os caminhos da vida, desculpa. Com a tua face me encherás de júbilo. Bom, vamos lá. Olha o intérprete do Velho Testamento com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade de apóstolo, daquele que caminhou com Cristo, viu o que Cristo fez, foi testemunha de sua ressurreição. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Vamos lembrar, Davi não é chamado de patriarca em lugar nenhum, a não ser aqui, mas aqui, ou algo inteligente que Pedro está fazendo. Está falando, está vendo? Todos nós somos descendentes, nós somos judeus. Então ele é o nosso patriarca, falando assim, certo? Ou as pessoas, em sua época, chamavam Davi de patriarca. Ou o Santo Espírito inspira esse homem a falar isso nesse momento. Nunca se esqueça, né? Se eu pregar esse texto, aí irmão Tiago vem aqui pregar, assim, irmão Éder, irmão Mateus, Guilherme, estão aqui, aí, irmão Otávio. Vem aqui e vai pregar o texto. Ele vai pregar diferente, irmãos. Tá bom? Agora o Santo Espírito não vai usar a gente do jeito que a gente é. Então, faz favor, tá? Então vamos lá. Acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
sendo, pois, profeta, e ele é chamado de profeta, claro, ele está interpretando o Velho Testamento aqui, então, por meio de uma profecia, se a gente olhar isso como uma profecia, usado como profeta de duplo cumprimento, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Aqui eu vou precisar voltar num texto do Velho Testamento para mostrar para os irmãos, tá? E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo. Agora é o nosso texto. Que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eterno Deus, nós agradecemos pela tua palavra. Queremos te clamar, ó Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa, de forma inteligente e poderosa, Senhor Deus, de forma sábia, falar da tua palavra e também aprender dela, ó Pai. Que o Senhor use os teus servos, ó Pai, para a tua glória, para a pregação do Evangelho e também para mostrar a todo mundo que aquele Jesus deixou a glória, o Senhor fez dele Senhor e Cristo. E nós te agradecemos por isso. E em nome dele nós oramos. Amém. Vamos lá. Pode falar, não tenha vergonha. Você quer que eu leia o Salmo 16 ou não? Você lembra? Ninguém fala nada. Para ler? Então vamos lá para o Salmo. Então tem que fazer assim, ó. Guardamos aqui Salmo 16. Então, livro dos Salmos, capítulo 16. Versos de 8 a 11. Vamos lá. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Isso é Davi falando. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. E agora vamos lá. Bem, estou falando de verdade, hein? Por favor, não se esqueça. Acima do verso 1 do capítulo 16 na minha Bíblia, está escrito a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna, está vendo? Está escrito isso. É um salmo de Davi. Aí ele pega e fala assim, pois não deixarás a minha alma no inferno. A ideia aqui é de sepultura, a ideia aqui é de mundo dos mortos. É claro que um crente não vai para o inferno, e Davi não pensava que ia para o inferno, você entende isso? Essa é a ideia, tá? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É claro que Davi não está falando dele aqui, irmãos. Quando a gente é sepultado, Davi era um homem. O nosso corpo se corrompe, o que vira? Cabelo e osso, não é isso? Cabelo também fica, né, irmãos? Quem já tirou aí sabe, cabelo fica. Far-me-ás ver a vereda da minha vida, na tua presença a fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então é claro que está falando da vida eterna. Então vamos lá. Então olha só. Davi, aí eu tenho que, então já vou logo. Ó, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Ó, eu estou com a mão aqui, ó. Não é para tirar sua mão daqui, você tirou a mão. Não é para tirar. Para você, se eu precisar ir lá, a gente volta. Então vamos lá. Então você está em segundo livro de Samuel, capítulo 7.
Eita, perdi o texto aqui. Qual é o texto, pastor Viana, que fala aqui? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, já achei. Então vamos lá. Ah, bom. Ó, segundo Samuel, capítulo 7, ó no verso 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais. Então eu te digo, quando ele fala no verso 10, lá do Salmo 16, se você está lá, vá comigo, ó, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando dele. Você vai dormir com seus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este aqui é o mesmo do verso 10 do capítulo 16, que o corpo dele não ficará na sepultura e não verá corrupção. Entendeu? Sim? Então agora a gente volta para Atos. Estamos justos. Marolinha, pega a minha, princesa, por favor, pega a minha água. Obrigado. Então, agora a gente volta lá para o Salmo. Atos, perdão. Eu sou atrapalhado mesmo, você sabe que é Atos. É. Então a gente leu aqui, eu tenho que correr, hein? A gente leu a parte do Salmo 16, verso 29, bem rápido. Homens e irmãos, olha só, me permita dizer uma coisa a vocês. É isso que Pedro está fazendo. Ó, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, não precisava nem estar escrito, eu sei, mas lá falou que ele ia dormir com os pais. Morreu. E foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Irmãos, eu li um texto essa semana que estava escrito lá que Herodes um dia tentou abrir o túmulo de Davi para pegar os tesouros que estavam lá. Aí eu tenho que ler mais, mas olha, deixa isso aí, põe no seu radar isso daí, que se isso é verdade, e parece que foi José que escreveu, se foi José, eu preciso só olhar de novo lá a referência, mas eu acho que foi José que escreveu isso daí. Se foi José, é verdade, né? Porque José estava naquela época, entendeu? Então, pelo jeito, isso aqui, né? Quando ele fala isso daqui, você não tem nenhuma dúvida, não é que está por aí. Se aquilo que eu li for verdade, eu só li uma vez, então eu não posso falar se é verdade ou não, mas se estiver escrito realmente, estou trazendo de memória, por Joséfo é verdade, então eles sabiam o local, tá? Bom, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantar o Cristo para o assentar sobre o trono, a nossa mensagem de hoje, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Que Cristo ressuscitou, porque já estava determinado por Deus, e o que ele faz, aí você, que é um intérprete da Bíblia, que já tem 2000 anos ela sendo interpretada, fala, claro que é isso. Irmão, não pense assim. Você está lá no discurso de Pedro? Não! Pensa, a gente lá no discurso de Pedro, acontecendo tudo aquilo. É isso que você tem que se colocar naquele local, assim, na imaginação. Era necessário que ele ressuscitasse. Ele não podia ficar no túmulo. É isso que ele está dizendo. E você, que ainda não tomou uma decisão na sua vida, que esteja aqui ou em casa, você precisa crer nisso e se converter. Do mesmo jeito que o apóstolo faz isso naquele dia, a gente tem que fazer hoje.
O Salmo, 1000 anos antes de Cristo, já falava dele. Então, era obrigado que ele ressuscitasse. Era obrigado que ele fosse morto. E é por isso que no ministério de Cristo, vamos lembrar, ele avisou que isso iria acontecer. Foi um aviso de Cristo. Então, todos vocês, agora vamos lá, olha só. Imagina o apóstolo Pedro falando, todos vocês que por acaso ouviram dele, o que ele fez, como ele surgiu, palavras suas que vocês estão sabendo, e o que aconteceu com ele, desde Pilatos até a ressurreição, tinha que acontecer. É isso que Pedro está falando. Verso 30 novamente, verso 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Falou de Cristo, Deus a este Jesus. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunhas. Então Pedro está defendendo o que o Espírito tinha acabado de fazer. O que ele faz? Ele vai na ressurreição de Cristo. E na ressurreição de Cristo ele fala, Davi já tinha falado sobre isso. Por enquanto, a gente, na verdade ele já falou nos versos 17 a 18 sobre a descida do Espírito Santo no livro de Joel. Não dá tempo da gente ir, mas depois, por favor, leia o capítulo 36 de Ezequiel. O verso 26 é muito claro, tá? E é assim, ele está falando sobre a descida do Santo Espírito. Está dizendo aqui, e veja, olha, irmãos, eu acho de uma grandeza desses homens que foram usados por Deus. Eu sei que o Santo Espírito usou, mas você vê neste texto, no discurso de Pedro, a obra da ressurreição é do Pai. Não é maravilhoso isso daí? É muita inteligência. Ele não fala pelo seu próprio poder. Ele fala baseado no Salmo 16, que falou que o santo não ia haver corrupção, que Deus, que protegia Davi e andava com Davi, ressuscitou o Messias. Ele está falando, este Cristo crucificado é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Vocês queriam um líder político. Não chegou o momento. Só isso. Vamos lá. Verso 33. De sorte que, e agora você vai ver o que o Santo Espírito faz por meio desse homem. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai, é inteligente ou não é? O Espírito, tudo bem? Santo. O que Cristo faz? Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Muito bem. Isso é uma coisa fantástica, porque a partir de agora, ele começa a mostrar a autoridade de Cristo Jesus. Até esse momento, ele está falando sobre os profetas, Joel, Davi. Agora, ele fala sobre o poder do Pai em fazer o que fez com Cristo, para justamente cumprir o Velho Testamento. Mas, nós somos uma igreja. Uma igreja é um grupo de pecadores. Eles reconhecem Cristo como Salvador. Cristo como Senhor e Cristo, né? Jesus, como Senhor e Cristo. Jesus como Senhor da sua vida. E a gente sempre olha para Ele, crucificado, ressurreto, com a esperança dele voltar. A gente olha para Cristo assim. Então, vamos lá. A Bíblia aqui é central. Ela está no meio da gente. E a gente se reúne ao redor dela. Quando isso acontece, templos do Espírito Santo, a habitação do Espírito, não da mesma forma como era no Velho Testamento, mas agora habitação, ungidos do Senhor. Aqueles que são o tabernáculo do Santo Espírito, ao redor da Bíblia, por meio dela e guiados pelo Espírito, adoram a Cristo. E Cristo sendo adorado, o Pai é adorado. Aí está a Trindade, na glória e exaltação e louvor do nosso Deus. É desse jeito. Então o Santo Espírito tem que ser derramado. Neil,
O apóstolo Pedro, ele traz o que aconteceu naqueles dias, no texto de Joel. Deus nunca mais vai fazer isso. A gente nunca vai dizer isso, irmãos. Nós nunca diremos isso. Só que, ao acontecer algo que alguém diga que é aquilo, a gente vai olhar para o texto bíblico e para a norma. Se seguir a norma, é obra do Espírito. Se não seguir a norma, então nós vamos nos silenciar, porque eles não são nossos servos. Mas, voltando para o texto, o Santo Espírito foi derramado. Irmãos, nós somos poderosos no Espírito ou não? Poderosos. O Santo Espírito pode fazer obras maravilhosas no meio dessa igreja, por meio de nós. Nós somos os instrumentos de Deus. Então, joia. Voltando para o texto. E sempre para o texto. Nunca para outra coisa. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, isso aí é Cristo, está mudando, olha a dinâmica do texto, isto que vós agora vedes, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, e agora você está diante do texto mais citado no Novo Testamento. O texto do Velho Testamento mais citado. Então agora presta atenção. Tira todo mundo o olho da Bíblia, daqui a pouco eu vou ler. Todo mundo presta atenção nisso que eu vou falar. Todas as vezes esse texto é citado do jeito que ele está escrito no Velho Testamento, a resposta é não. Não. Esse texto está dizendo, disse o Senhor, está vendo? Ele está citando, todas as vezes que você vê um apóstolo fazendo isso, ele está citando do jeito que é. Outras vezes é uma coisa óbvia, ele cita de memória. Outro dia o pastor Viana pregou sobre esse salmo, eu conversei com ele sobre isso. E ele explicou aqui para nós. Ó, não está escrito do jeito que é no salmo. Aí eu fui conversar com ele depois. Não, eu fui não, desculpa. Parece até que eu não. Nós estávamos conversando depois. Como é que ele fala, como é que não é? Porque ele cita de memória. Ou o jeito dele falar conosco ecoa o Velho Testamento. Então é assim, tem 3 formas de você ver esse texto que está no Salmo 110, eu vou ler para você. Ou ele vai dizer assim, disse o Senhor, toda vez que você vê disse o Senhor, está escrito do jeito que é. Outra é que ele está citando de memória, então alguma palavra ou outra, você vê que não está. E aí você fala, e outra você fala assim, peraí, mas o que está acontecendo aqui? Parece que é aquilo lá. Claro que é, irmãos. Está ecoando o Velho Testamento, tá bom? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, esse texto aqui, ó, vou ler para você. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Não é maravilhoso que esse homem pega e fala aqui, porque Davi não subiu aos céus? Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Não é assim que a gente faz? Guarda aí. Salmo 110. Vamos lá para o Salmo 110. Livro dos Salmos, capítulo 110. Já está marcado esse texto na sua Bíblia? Se não está, você que gosta de marcar, marque. É o texto mais citado. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Opa, peraí. Esta figura, está escrito no Salmo 110, ela é terrestre? Não, está sentada à mão direita de Deus. É um ser celestial. Então eu vou ler mais uma vez, depois não vou voltar mais aqui, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Voltando para lá,
o que diz lá em Atos capítulo 2, verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. E aí no verso 35, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Muito bem, a condição atual de Cristo qual é? A daquele que tem autoridade, sentado à destra de Deus. Você pode ver que no livro de Apocalipse, a gente está estudando isso, né? Só que a gente está no capítulo 1, também, nos domingos à noite, quando eu estou com os irmãos aqui pregando. A gente ainda está no capítulo 1. Mas vai chegar um momento que você vai ver, não, eu acho que é no capítulo 5, puxa vida, hein? Eu acho que é no capítulo 5, que é entregue algo para o Cordeiro, e ele está à destra de Deus. Autoridade. Certo? Então, essa é a condição atual de Cristo. E a condição futura? Verso 35. Tudo. Quer bater o sinal? Está olhando para mim? Mas está na hora já, falta muito, irmão. Mas para o primeiro, já bateu o primeiro sinal, irmãos? Não, eu estou controlando aqui. O espertinho. Eu até perdi o que ia falar. Mas é assim. Os cabelos dos seus pés. Então, a condição atual de Cristo é a destra de Deus, exaltado com toda a autoridade. E a condição futura? É quando ele voltar, é que todo o mal cósmico, pense em qualquer coisa, tudo que no cosmos nos atrapalha, tudo, não é só a morte, é tudo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É tudo. Ele vai colocar submisso a ele. Fique aqui, com toda a autoridade, até que eu ponha os teus inimigos no estrado, para você pisar. E eu acho legal isso aqui de Cristo pisar. Eu sei que tem, né, vai pisar no mal e tal. Eu sei que o povo gosta de falar isso daí. Mas, se por acaso você quiser pisar na cabeça da serpente, tá bom? E é claro que não é uma cascavel, não vá brincar com essas coisas, né? Se você quer pisar na cabeça da serpente, lembre-se, é por causa disso aqui, e não porque você pode pisar, tá? Não tentarás o Senhor teu Deus nunca. Agora, é claro, e com a autoridade que Cristo tem, Ele te der autoridade. É assim, esse tipo de coisa, é aquele negócio de, tá lá os dons, eles estão disponíveis para nós. Se eles não fizerem parte da nossa vida, talvez Deus fale assim, ó, pega, usa, agora me devolve, porque ele não faz parte da sua vida. Só isso. Então, por exemplo, você pode orar por cura? Pode. A pessoa vai ser curada? Você não sabe, talvez isso, é claro. Agora, você também, né, é inteligente. E você sabe dos propósitos do Senhor Deus, né? Certo? Tudo bem? É nítido para você. E agora vamos para o final. Saiba, pois, com toda a certeza, e agora, a autoridade toda no Cristo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa autoridade foi passada para nós. O mesmo poder que ressuscitou Cristo habita em nós. Saiba, pois, com toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E para a igreja, o apóstolo Paulo diz, livro de Filipenses capítulo 2, e a gente termina aqui, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto. Do mesmo jeito que o apóstolo Pedro falou para todos aqueles israelitas, judeus, hebreus que estavam lá, que Deus fez de Jesus, Senhor e Cristo. Quando a gente começa a amadurecer, depois, irmãos, de 20 anos, 25 anos que a igreja já tinha sido estabelecida com o poder do Espírito Santo, não que ela foi organizada naquele dia, o apóstolo diz, continua a mesma coisa. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, é a Ele. A adoração é Ele. A gente olha para Ele. Um dia Ele esteve aqui. Ele ressuscitou. Um dia nós vamos encontrá-lo. Teremos muitas surpresas nos céus, mas temos certezas também. Quando eu e você o enxergarmos, nós vamos ver um homem ressuscitado, de carne e osso, como eu e você. Que Deus te abençoe muito, tá? Eu vou parar aqui porque eu quero conversar com a igreja uma coisa. Senhor, obrigado. Peço que o Senhor nos abençoe como servos teus, a te servir de todo o nosso coração. E ao Senhor Deus exaltar o nome de Cristo, crer na sua obra e no seu poder. Que o Senhor nos abençoe no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu quero...